O Brasil está sob ameaça real. Não se trata de um alarde vazio ou de paranoia nacionalista, mas de um alerta urgente diante de sinais cada vez mais claros. O mundo observa o Brasil com olhos atentos, e as ameaças externas se tornam mais explícitas a cada dia. Não é exagero quando um candidato à presidência do Exército fala abertamente em invadir nosso território. Algo grave está acontecendo. O debate internacional já não se limita a bastidores diplomáticos. Agora, o Brasil é citado em discursos públicos, manchetes e debates globais como um país vulnerável, incapaz de proteger suas próprias fronteiras. A fala de Vivek Ramaswamy não foi um lapso, mas um sintoma de como o mundo nos vê fracos, vulneráveis, dominados pelo crime. Essa percepção se espalha, alimentada por notícias de violência, corrupção e descontrole nas fronteiras. O Brasil, que já foi visto como potência emergente, agora é retratado como terra de ninguém, onde o Estado perdeu o controle. A soberania não é garantida, é conquistada diariamente, e estamos perdendo terreno. Cada dia de descaso, cada decisão adiada, cada fronteira desprotegida, é um passo a mais rumo à perda do que nos resta de autonomia. O Brasil precisa se lembrar de que soberania não é apenas um conceito abstrato, mas uma luta constante. O silêncio do governo e a distração da mídia diante dessa ameaça mostram nossa fragilidade. Enquanto autoridades minimizam o risco e a imprensa se ocupa de escândalos passageiros, a ameaça real cresce nas sombras. A ausência de reação institucional é um convite para que outros testem nossos limites. Permitir que se discuta a invasão estrangeira é o primeiro passo para aceitá-la. Quando a ideia de intervenção externa deixa de ser tabu e passa a ser debatida abertamente, perdemos parte do respeito internacional. O Brasil precisa reafirmar seus limites e sua capacidade de se defender. Nossa elite política se perde em disputas internas enquanto o Brasil vira tema de leilão em debates internacionais. Em vez de união diante da ameaça, vemos fragmentação, interesses pessoais e falta de visão estratégica. O país se torna moeda de troca, objeto de especulação e alvo de ambições estrangeiras. O Estado falha em garantir ordem e segurança, projetando vulnerabilidade e convidando abutres internacionais. A ausência de políticas firmes e a incapacidade de proteger o próprio território transformam o Brasil em presa fácil para interesses externos, sejam eles econômicos, políticos ou militares. Não se engane, a ameaça não é só bravata eleitoral, mas reflexo da nossa decadência interna. O discurso agressivo vindo de fora apenas revela o quanto estamos enfraquecidos por dentro. A crise de identidade nacional e a falta de projeto de país nos deixam à mercê de decisões alheias. O pesadelo de uma intervenção estrangeira, antes impensável, agora ronda nosso futuro. O que parecia impossível começa a ser cogitado, e a simples menção desse cenário já deveria ser suficiente para nos mobilizar. O risco é real, e o tempo para agir está se esgotando. O alarme soou. A escolha é acordar ou seguir dormindo enquanto perdemos o país. O futuro do Brasil está em jogo, e cada cidadão precisa decidir de que lado estará, o da apatia ou o da defesa ativa da nossa soberania. A hora de agir é agora. Não podemos esperar que outros defendam o que é nosso. O destino do Brasil está em nossas mãos, e o tempo de hesitar acabou. A reação ao deputado Nicolas Ferreira, que compartilhou o vídeo da ameaça com a legenda "Oremos", foi distorcida. Sua ironia virou acusação de traição, ignorando o verdadeiro sentido. Um lamento pelo Brasil ter chegado a esse ponto. O gesto expôs a doença interna, um país tão desgovernado que vira alvo de propostas de invasão. O debate deveria ser sobre a gravidade da situação, não sobre a lealdade de quem denuncia o problema. Acusar quem aponta o perigo é desviar o foco da verdadeira ameaça, a erosão da soberania por dentro.
Onde falta autoridade, o vazio se torna um convite aberto para aqueles que buscam se aproveitar da fragilidade. A ausência de uma presença forte do Estado, seja nas ruas, nas fronteiras ou nas instituições, cria um ambiente fértil para o avanço de interesses escusos. O vácuo é rapidamente preenchido por forças externas ou criminosas, que se organizam e se fortalecem onde o poder público se omite. A criminalidade prospera na sombra da omissão. O Brasil, ao abdicar do combate sério ao crime, projeta fraqueza e convida à intervenção. A falta de ação consistente transmite ao mundo a imagem de um país vulnerável, incapaz de proteger seu próprio povo e território. Facções brasileiras já atuam como multinacionais do crime, desestabilizando fronteiras, controlando rotas e influenciando até países vizinhos. O crime organizado não conhece limites geográficos. O governo, mais preocupado em regular redes sociais do que em sufocar o tráfico, envia ao mundo a mensagem de que não controla seu território. Enquanto isso, criminosos se comunicam livremente e expandem seus domínios. A soberania fragmentada é um convite à intervenção. Quando o país não consegue garantir sua integridade, abre espaço para que outros tentem fazê-lo em seu lugar. O maior inimigo não está fora, mas dentro, nas instituições frágeis, na corrupção e na falta de vontade política para enfrentar o problema de frente. Governos que relativizam o crime, mídia que romantiza criminosos e uma sociedade que se acostuma com a violência contribuem para esse cenário preocupante. E um sistema judicial leniente, que muitas vezes falha em punir de forma exemplar, reforça a sensação de impunidade e alimenta o ciclo de violência. Essa combinação cria o ambiente perfeito para ameaças externas se tornarem plausíveis, colocando em risco a soberania nacional e o futuro do país. O México é o espelho do que pode acontecer conosco. Ao olharmos para o país vizinho, enxergamos um alerta claro. O caminho da repressão armada, sem reformas profundas, pode transformar qualquer nação em refém do próprio medo. Décadas de guerra contra cartéis, com apoio dos Hippolyte Nahuelwa, só trouxeram mais violência e perda de soberania. O que começou como uma promessa de paz virou um ciclo interminável de confrontos, destruição e insegurança para milhões de famílias mexicanas. A ajuda americana não resolveu. Fortaleceu cartéis e corroeu o controle do Estado. O fluxo de armas e dinheiro aumentou, e as organizações criminosas se adaptaram, tornando-se ainda mais poderosas e violentas. O México virou campo de batalha, com regiões dominadas por criminosos e decisões pautadas por Washington. Muitas comunidades perderam a esperança, vivendo sob leis impostas pelo medo e pela força dos cartéis, enquanto o governo luta para recuperar o controle. Se o Brasil seguir esse caminho, importaremos uma guerra sem fim e perderemos o controle do nosso destino. Não se trata apenas de combater o crime, mas de evitar que a violência se torne parte do nosso cotidiano e destrua nosso futuro. A solução não virá de fora, mas de um governo que combata o crime com coragem e de uma sociedade que exija ordem. Precisamos de políticas inteligentes, justiça social e participação ativa de todos para reconstruir a confiança e garantir segurança real. Ignorar a lição mexicana é suicídio nacional. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de aprender com os erros dos outros e de agir antes que seja tarde demais. O Afeganistão mostra o desastre da intervenção estrangeira. 20 anos de ocupação americana criaram um governo fantoche, corrupção e dependência, sem resolver o problema. Quando os Sunnitas saíram, o Talibã voltou ao poder. A soberania afegã era só fachada. Intervenções militares não criam nações fortes, mas estados frágeis e dependentes. Imaginar tropas estrangeiras no Brasil, comandando nossas forças e operando em nossas cidades, é receita para a tragédia. A promessa de segurança vira ocupação,
e a guerra contra o crime se transforma em guerra contra o próprio povo. A história mostra: a ajuda externa pode ser o começo do fim da nossa liberdade. A esquerda, que por anos relativizou a soberania e desprezou símbolos nacionais, agora finge patriotismo diante da ameaça de invasão. O patriotismo só aparece quando serve para atacar adversários, não para defender o país do crime ou de agendas externas. A verdadeira entrega é ceder território ao crime e valores a ideologias destrutivas. O ataque a Nicolas Ferreira é cortina de fumaça para esconder a incompetência do governo diante do avanço do narcoestado. Acusam o mensageiro, ignoram a doença. A hipocrisia é a marca de quem não tem argumentos, só narrativa. O verdadeiro inimigo é o narcoestado que cresce dentro do Brasil. Facções criminosas já têm estrutura empresarial, poder militar e influência política. O crime infiltra instituições, financia campanhas e corrompe o Estado. O governo, ao adotar políticas brandas e hostilizar as forças policiais, acelera esse processo. A recusa em enfrentar o crime é rendição tácita. Quando um político estrangeiro fala em invadir o Brasil, ele aponta nosso fracasso interno. A luta pela soberania começa por derrotar o narcoestado. Chega de passividade. O momento exige ação, não violência, mas defesa ativa da pátria, família, fé e liberdade. Defender a pátria é garantir soberania e ordem, expulsando do poder os que nos tornaram vulneráveis. Defender a família é fortalecer a base da sociedade, protegendo valores e impedindo que jovens sejam cooptados pelo crime. Defender a fé e a liberdade é lutar pelo alicerce moral e espiritual do Brasil. O narcoestado e a intervenção externa são ameaças à nossa liberdade. Lutar por esses valores é missão histórica. Cada cidadão é chamado a agir. A hora de se levantar é agora. O caminho é difícil, mas não podemos ceder ao desânimo. A resposta não está fora, mas na união dos brasileiros de bem. Precisamos superar diferenças e nos unir pela soberania, liberdade e segurança. Brasil acima de tudo significa soberania inegociável. Deus acima de todos, princípios sólidos e esperança. Não tema a ameaça externa, tema a desunião interna. Transforme indignação em ação. Participe, cobre, vote, lute com coragem. O Brasil não está à venda. Unidos, vamos reconquistar nossa ordem e nosso futuro. Somos uma grande nação e juntos seremos livres.